Muito bem, passando aqui rapidamente para responder uma pergunta que me fizeram lá no Instagram, que é exatamente isso que você está vendo aqui, o que é repetição de reserva, e vou aproveitar também para falar qual é a importância desse conceito. Bom, à medida que uma área de conhecimento vai avançando, alguns conceitos vão ganhando relevo, outros vão perdendo destaque, e um conceito que ganhou destaque nos últimos anos, eu diria até que começou há algumas décadas, é essa ideia de repetição de reserva. E, obviamente, ganhou relevo porque tem importância, e é isso que eu vou falar aqui para vocês. Então, o que é repetição de reserva? Bom, considerando uma carga fixa, trata-se da diferença entre o número máximo de repetições medido, ou pode até ser estimado, e o número submáximo de repetições realizado. Dizendo assim, parece difícil, mas na verdade é bem tranquilo. Vou mostrar um exemplo e com o exemplo certamente você vai compreender. Veja só. Então é basicamente repetições máximas menos as repetições submáximas. Vamos ao exemplo que fica mais fácil. Suponha esse supino aqui, nós vamos fazer esse supino com 50 quilos. Imagine então uma sessão teste. E neste teste, suponha que você consiga fazer 10 repetições máximas com 50 quilos. Ou seja, faz 10 repetições, tenta fazer uma 11ª e não consegue, portanto, você fez 10 repetições máximas. E o que seriam, então, as repetições de reserva? Bom, imagine que agora, então, sabendo as suas 10 repetições máximas com 50 quilos, você resolva treinar, mas, em vez de fazer 10 repetições, você faça 8, ou seja, mantenha os 50 quilos e faça 8 repetições. Bom, se com 50 quilos você é capaz de fazer 10 repetições, mas resolveu fazer só 8, significa que você teria condições de fazer mais duas. Então, o número de repetições de reserva que nós temos aqui é exatamente 10 repetições máxima menos 8, que dará 2 repetições de reserva. Vou dar mais um exemplo aqui agora de um protocolo real, inclusive porque esse protocolo fez uma estimativa. Veja só o que eles fizeram. Então, eram dois grupos. O grupo 1 fez 4 séries de 10 repetições máximas e o grupo 2 fez 8 séries de 5 repetições. Repare que 4 vezes 10 dá 40, então esse é o volume, e 8 vezes 5 também dá 40, esse é o volume. Então, esse aqui é um protocolo com volume igualado, mas com diferente esforço. Então, aqui em cima foram 4 séries de 10 repetições máximas, e aqui embaixo não, usando a mesma carga. Então, entenda que usando uma carga fixa, aqui embaixo esse grupo fez 5 repetições, e não 10 que teria condições. Isso significa que 10 menos 5 dará 5 repetições de reserva. Esse protocolo tem duas coisas interessantes. Uma, que eles fizeram uma estimativa. O ideal é que se faça a medida direta, mas nesse estudo aqui, os participantes eram pessoas com bastante experiência, então eles já sabiam qual era a carga para que estava em torno aí das 10 repetições, e por isso eles conseguiram fazer uma estimativa. Mas se fosse iniciante, isso não seria possível. Outra coisa interessante aqui é que até o tempo de intervalo foi pensado para que não fosse diferente. Então, aqui o tempo de intervalo foi maior entre as séries, porque o número de séries foi metade daqui. Então, aqui, como foram 8 séries, deu um tempo menor para que a duração desses intervalos também fossem iguais. Isso aqui eu estou contando só de curiosidade, né? A ideia aqui do conceito é só explicar repetições de reserva, mas isso aqui é um estudo que se preocupou em preservar o volume, mais um trabalhando com repetições máximas e o outro com 5 repetições de reserva, mas até mesmo a duração do intervalo eles mantiveram preservado. E a outra coisa é que eles estimaram, né, usando uma carga estimada de 10 repetições máxima. Então, só para mostrar esse cálculo, repetições de reservas será dado por repetições máximas menos repetições submáximas. Naquele caso ali, as repetições máximas eram 10,
mas o grupo 2, né, fez 5 repetições, portanto, cada pessoa do grupo 2 fez 5 repetições. Logo, 10 menos 5, você tem 5 repetições de reserva. Bom, e qual a importância desse conceito? Há muitos anos que treinamento de força tem sido conduzido, os protocolos científicos são conduzidos com repetições máximas. E sempre se acreditou que isso era necessário para se obter alguns ganhos. Entretanto, há algumas décadas, pesquisadores resolveram testar essa coisa para ver se de fato isso batia, e os estudos foram se acumulando, e hoje nós temos clareza de algumas coisas. Bom, esses estudos, aliás, esse conceito nasceu na ideia de se comparar grupos que se treinava até a falha com grupo que treinava com repetições submáximas, ou seja, com repetições de reserva, tendo ainda uma reserva para fazer. E esses estudos que vêm se acumulando mostram de forma bastante clara de que iniciantes e pessoas intermediárias não precisam treinar, não precisam fazer repetições máximas para conseguir o mesmo ganho de massa muscular. Pode treinar com repetições de reservas. Quantas? A maior parte mostra na casa de 2 a 3 repetições, mas temos estudo até com algumas repetições a mais de reserva, até 5. Eu já vi conseguindo coisa parecida. Também para força. Força eu coloquei um asterisco aqui, porque, na verdade, para força, a recomendação hoje é que não se treine até a falha. O que os estudos têm mostrado de forma reiterada é que, para a força, é melhor não treinar até a falha, e isso faz muito sentido, porque força é muito dependente de coordenação neuromuscular, e se você fadigar o seu sistema neuromuscular, a tendência é ter prejuízo, e os estudos têm realmente confirmado isso. Bom, nós temos ainda uma dúvida em relação a se é ou não necessário treinar até a falha para pessoas muito treinadas, por exemplo, pessoas com mais de 5, 10, 15, 20 anos de treinamento, como é o caso de fisiculturista, porque nesses casos nós não temos acúmulo suficiente de literatura. Particularmente, eu tenho visto um pouco mais de estudo sugerindo que para a massa muscular, essas pessoas muitíssimo treinadas podem ter algum benefício em treinar até a falha, mas precisamos ainda acumular mais conhecimento. E você poderia perguntar assim: e se eu não souber o meu número de repetições máximas? Ou seja, não fiz um teste máximo, ou o meu cliente, né, a maior parte das pessoas que assiste vídeos aqui é ligada à educação física ou áreas afins, e de repente você está pensando como fazer, como saber as repetições de reserva do cliente, sem fazer um teste de repetições máximas. Então, a medida direta ideal é fazer teste de repetições máximas, mas há também possibilidade de ter alguma aproximação sem isso. Então, como faço para saber qual é a minha reserva de repetições? Então, uma sugestão possível é essa aqui. Ela precisa ainda de mais estudos para dar sustentação, mas é uma sugestão que foi feita num estudo publicado há alguns anos, onde os autores perceberam mais ou menos isso aqui, que quando você está... Bom, deixa eu explicar primeiro essa tabelinha. Isso aqui é uma tabela onde está caracterizado uma taxa de percepção de esforço, não uma escala de percepção de esforço bem parecida com a ideia de Borg, com alguma modificação aqui dentro, e associando isso com repetições de reserva. Então, podemos interpretar assim: quando o esforço é máximo, então entenda 0 como o menor esforço e 10 como o máximo de esforço. Então, quando o esforço é máximo, você não tem condições de fazer mais nenhuma repetição. Se você desse aqui uma nota de 9,5, a interpretação é que você não consegue fazer outra repetição, mas até daria para colocar um pouquinho de carga adicional. E se você der uma taxa ali de 9 de esforço, significa que você ainda conseguiria fazer uma repetição. Então, aqui é a ideia da repetição de reserva. Então, se você der uma nota, está lá fazendo
um dado exercício. Vamos imaginar aquele supino de novo com 50 quilos e o cliente vai fazendo algum punhado de repetições e quando chega em 9, quando ele dá uma nota 9 na percepção de esforço, ele para. Qual seria a interpretação? Que essa pessoa teria a condição de fazer mais uma. E aqui, vindo aqui para o 8, e se a pessoa vai fazendo e para quando tem uma interpretação de esforço de 8? Significaria que tem condições de fazer mais duas, então teria 2 repetições de reserva. E se desse uma nota de 7, 3 repetições de reserva. Então, essa é uma sugestão para você aplicar sem ter que necessariamente fazer um teste de repetições máximas, mas reforçando que isso aqui ainda precisa de mais estudos para ver até onde vai esse intervalo de confiança, mas, por hora, é possível usar isso aqui como uma aproximação e não deve fugir muito disso. Então, é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, compartilhe, aperte esse sininho para sempre receber os vídeos. Se gosta de conhecimentos na área de treinamento físico, em particular treinamento de força e hipertrofia, este é um canal que vai te ajudar. Aliás, fazendo uma confidência, eu tinha desistido do canal há muito tempo que eu não colocava vídeo aqui, mas eu tenho percebido que o canal não desistiu de mim, porque as pessoas, vocês que estão aí, estão se inscrevendo diariamente, há pessoas que se inscrevem entendendo que o canal contribui. Vou fazer um esforço de manter o canal vivo, alimentando sempre que eu puder. Eu tenho tido dificuldade, principalmente de arranjar um lugar silencioso, mas vou criar a estratégia de continuar alimentando e lembrando que eu também tenho um blog onde eu tenho publicado mais coisa científica. É só procurar aí na internet, há um site, wellingtonluns.com.br/blog, você cairá no blog com bastante postagem científica na área de hipertrofia e treinamento de força. Então é isso, até breve.